Transporte marítimo e a indústria trilionária da descarbonização global. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar algum conteúdo novo. Hoje eu estou com a voz um pouco rouca, mas saíram algumas notícias bem interessantes no mercado, vindo lá da Europa, lá daquela reuniãozinha em Glasgow, na Escócia, sobre o clima. Hoje surgiu uma proposta lá para banir o carvão como fonte de energia, banir a commodity energética como fonte primária de energia, e alguns países disseram não, negativo, dentre eles a China, a Rússia e os Estados Unidos. Então, cadê aquela pressão que o Joe Biden fez na sua campanha eleitoral? Ele foi lá e não é signatário de banir o carvão como fonte de energia. Então, a reunião ambientalista, a reunião do clima, acontece justamente no meio de uma grave crise energética, uma severa crise que atinge principalmente os mercados asiáticos e europeus. Atinge de uma maneira os Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos uma leve crise energética, que é uma crise hídrica, que acabou baixando o nível dos reservatórios para geração de energia, não tem nada a ver com aquela crise que está acontecendo na China e na Europa, principalmente. Mas o dado que eu quero trazer para vocês hoje é voltando a 6 anos atrás, quando aconteceu a COP21. Foi quando foi firmado o Acordo do Clima, que é conhecido como o Acordo de Paris. Então, eu já vou compartilhar a tela. Todos os sites que eu usar aqui como referência para esse conteúdo, eles vão estar no descritivo deste vídeo. Então, esse site aqui da a União dos Países contra as Mudanças Climáticas, ele mostra o que foi o Acordo do Paris, que foi lá em 12 de dezembro de 2015, que prevê a redução da temperatura global entre 1,5 e 2 graus. Desde que esse acordo for firmado, vários setores da economia global, eles foram atacados, talvez não tenha sido a palavra certa, mas eles foram atacados, porque logo depois desse acordo, agora até mais recentemente, surgiu o termo ESG, que é o Environment, Social and Governance, que eles pregam justamente a produção sustentável, mais para um lado ambientalista das coisas. Eu acho que às vezes eles esquecem o lado social e eles vão só pelo lado environment, né? Só pelo meio ambiente, né? A governança, na verdade, acaba ficando até um pouco de lado da mídia, porque ela refere-se mais à gestão realmente estratégica das empresas. E nesse site ele mostra vários pontos, eu não vou mostrar todo o site, naturalmente, ele é muito longo, ele mostra vários pontos de reduções de determinadas atividades e determinadas metas que os países que firmaram esse acordo, eles têm que cumprir. Quem não lembra quando o Donald Trump ele se retirou do Acordo de Paris, acabou gerando um burburinho global, o Brasil ameaçou se retirar também do acordo, agora o Joe Biden já está lá novamente, e ele prevê aqui que até 2030 soluções para emissão de carbono zero. E as empresas elas têm trabalhado fortemente realmente nesta direção. Em alguns momentos, temos que confessar, não tem como fugir desse conteúdo, estão colocando a carroça na frente dos bois, estão tropeçando nas próprias pernas. Então, eles estão colocando restrições em determinados setores e não estão mostrando a tecnologia, ou não estão deixando que a tecnologia avance para a substituição de determinado combustível fóssil, por exemplo. Uma das brigas, vamos chamar de briga, que eu acho que fica bem adequado, foi que a Global Maritime Forum, lá da IMO, International Maritime Organization, ela naturalmente que entrou para essa disputa aqui, ela tem essa visão de reduzir a emissão de carbono, e saiu um estudo há pouco tempo do Financial Times mostrando que o transporte marítimo global é responsável entre 2% e 3% de toda a emissão global de carbono. É pesado. 2 a 3% é maior do que muito país por aí. Então, esse é um setor que realmente precisará de muito investimento para conseguir mudar a sua frota marítima, a tecnologia de navegação,
para que aconteça essa redução de carbono. O problema é que quando nós falamos em comércio global, nós temos 80% de todas as mercadorias do mundo transitadas através de navios, e desses 80%, 85% são granéis sólidos ou líquidos, só 15%, 20% no máximo é transportado por containers. As cifras são não é nem bilhão, a cifra é de trilhão. Podemos dizer que se colocássemos uma indústria ao lado da outra, certamente a indústria marítima de transporte global estaria ou na liderança ou logo abaixo do petróleo. Então, são as duas indústrias globais mais fortes, maiores que existem no mundo. E o Global Maritime Forum fez um estudo e ele prevê que até 2050, para eliminar zero mesmo, 2030 é 70%, 2050 é zero emissão de carbono, precisaria do investimento entre 1,4 e 1,9 trilhão de dólares. Então, nem o Elon Musk não conseguiria pagar essa conta aqui. É uma conta trilionária. Qual que é o problema disso daqui? Vamos passar para entender como que é gerado o combustível de navegação, né? O óleo para navegação. Esse é um slide da empresa de pesquisa energética dentro do Ministério de Minas e Energia. É um estudo de 2019, que foi quando mudou uma regra com relação ao percentual de enxofre no bunker. Então ele traz aqui, já na primeira página, página 3, na verdade, os tipos de combustíveis marítimos, como que eles estão classificados, né? E aqui ela coloca um limite para o diesel marítimo, que estabelece o limite máximo de teor de enxofre de 0,5% em massa para o diesel marítimo, e para o bunker, que é o grosso do combustível mesmo, o limite máximo de teor de 3,5%. A fabricação do bunker e do diesel marítimo ele é muito similar, ele está no mesmo processo do refino para a gasolina. Então, ele vai ser feito mais ou menos o cálculo de preço com base no PPI aqui no Brasil, né, o preço de paridade de importação. Quando o petróleo ele vai para a refinaria, que ele vai ser esquentado através de uma caldeira dentro de uma câmara de condensação, naturalmente o que fica aqui embaixo são os óleos mais pesados. Então, nós temos o óleo combustível. Este intermediário entre o combustível e o diesel é o bunker marítimo. Depois o diesel marítimo, aí conforme o vapor vai subindo dentro da câmara de condensação, as bandejas com temperaturas diferentes e acaba acontecendo a condensação e sai o derivado do petróleo ali, mais acima, naturalmente, a gasolina, o GLP e o gás combustível. Então, aqui ele é basicamente petróleo. O processo de refino ele é muito básico e ele é basicamente petróleo. E aqui mostra os principais portos fornecedores de combustível marítimo do mundo. E aqui que é interessante, ó. Você vê que Singapura está em primeiro. Singapura é um paiseco muito pequenininho. Paiseco foi até ofensivo, né? Mas é um país muito pequenininho. Hoje, pela política que fizeram em Singapura, talvez o melhor país do mundo. É quase que a capital financeira do mundo hoje está concentrado, os grandes negócios em Singapura, as grandes tradings globais estão em Singapura. E por que tudo isso vai para lá? Por causa do imposto. O imposto lá é zero. Então, naturalmente, que toda a rota marítima que tem a Ásia como destino vai preferir abastecer onde tem menos custo, menos imposto. Então, Singapura acaba se destacando. Aí, Rotterdam, que é o maior porto da Europa, Golfo Pérsico, e o Brasil somando todos os portos aqui. Talvez algum de vocês lembrem, em 2019, um navio que trouxe ureia do Irã e ia ser estivado com milho, não pôde seguir viagem porque a Petrobras não liberou o abastecimento do navio por causa que tinha treta entre o Irã e os Estados Unidos. Já não tem a treta entre Irã e Estados Unidos. Esses navios ficaram vários dias parados aqui na costa do Paraná e Santa Catarina, aguardando uma ordem judicial que liberasse o abastecimento deles. E o combustível marítimo, esse dado é importante, ele representa cerca de 4% do consumo global de petróleo. Então, para ver a importância que tem o transporte marítimo no mundo, né, o consumo que ele traz de petróleo. E essas medidas que foram colocadas pelo fórum do Maritime Forum, Global Maritime Forum,
vindo lá do Acordo de Paris, eles começam a gerar esse tipo de situação já, que o governo da Itália baniu os navios de cruzeiros de chegar em Veneza. Então eles têm até um determinado ponto para ir, mas essa foto aqui não veremos mais. O governo da Itália baniu este tipo de trânsito aqui devido a justamente à poluição. Outro fato foi a Maersk, ela falou que ela já está investindo muito para chegar à emissão de carbono zero, e a Maersk, ela sugere, o presidente da Maersk sugere um imposto de 2% por tonelada de carbono emitida pelas embarcações. E esse dinheiro seria usado como um fundo para desenvolvimento de tecnologias. Porque hoje nós temos uma restrição sendo colocada com relação à emissão, mas nós não temos uma tecnologia adequada, desenvolvida ainda, que tenha escala de mercado, para que aconteça essa substituição. Primeiro, porque nós temos um monte de navios, aí uma quantidade imensa de navios transitando pelo globo, que não podem ser simplesmente descartados. Eles terão que ter a tecnologia adaptada ao maquinário já, para que ele consiga funcionar com essa tecnologia nova. E esse fato ainda, essa tecnologia ainda não existe. Ela está em desenvolvimento. O que esse tipo de situação aqui acabou causando no transporte? Não no transporte de containers, no transporte de containers, já vamos aqui para o Marine Traffic, que fica mais fácil para nós olharmos. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui na tela, eles são navios de containers, são navios de containers ships. Como eu comentei em outro vídeo, todos esses navios estão nas mãos de 10 empresas, 11 empresas no máximo. Então, para essas empresas que hoje estão multibilionárias, quando nós olhamos os estoques dessas empresas, as ações dessas empresas, elas estão valorizando de uma maneira muito forte, essas empresas elas têm dinheiro e têm capacidade para poder investir tecnologia nos seus equipamentos. Até porque todos esses navios são navios de linha, são navios liners. Então eu consigo saber que essa rota aqui é uma rota que sai do Brasil para a China. E esse navio ele vai chegar lá na China e vai voltar para o Brasil, e volta para a China e volta para o Brasil. Como acontece com esse corredor de exportação aqui também. Sai do Brasil para a Europa, volta para o Brasil para a Europa. Navios liners, se um navio der problema, você consegue substituir com outro navio. Ou até uma brincadeira que tem no comércio exterior, que não tem como acelerar o navio. Sim, tem como acelerar o navio. É até um dos pontos que as empresas chegaram a sugerir, vamos diminuir a velocidade do navio, porque ela consegue gastar menos combustível numa velocidade mais lenta. O problema é que você trabalha com transit time, tempos de trânsito já apertados. Seria mais fácil as empresas apoiarem uma medida de acelerar os navios realmente, mas aí causaria mais poluição. O problema é o seguinte: enquanto eu tenho 10 empresas, Maersk, COSCO, One Shipping, Hapag-Lloyd, CMA CGM, essas empresas com dinheiro, com capacidade de investimento, olhem que interessante esta comparação aqui. Eu vou marcar todos os outros, vou desmarcar todos os outros navios, vou marcar aqui, vou tirar só os navios de container. Olha a quantidade de navios a mais que existem. E eu estou falando de cargo vessels. Eu não estou falando de tankers, cruzeiros, vamos colocar pescaria. Olha a quantidade de navios que tem. A maioria destes navios aqui, eles são navios que pertencem ou a fundos de investimentos, ou um proprietário qualquer que tem lá na China. O rapaz simplesmente ganhou alguns milhões e entrou no mercado marítimo, comprou 2 navios, e esses navios estão circulando aí. Esses navios que não têm linha, eles são chamados navios Trump. Eles são navios errantes, ou seja, eles vão para onde tiver carga. Eu posso fretar um navio aqui do Brasil, mandar ele para a Europa, mandar ele para a Ásia, mandar ele para os Estados Unidos. Estes navios, hoje, devido a este camarada aqui, que é o petróleo, que ele vem desde o ano passado numa alta extremamente forte, você vê que ele já deve ter subido mais de 80% desde aquele fatídico dia preços negativos. Muitos desses navios ficaram sem grana para aportar, para comprar o combustível, e foi abandonado à deriva.
Então, o grande problema dessas metas de descarbonização que o Global Maritime Forum está impondo, ela tem que passar não só pelas empresas de contêineres, que é o tasquinho do mercado global, mas para o transporte de navios de carga geral, para o transporte de navios tanker, que transportam em granéis líquidos. Como nós não temos essa tecnologia, o petróleo subiu de uma maneira muito alta e ainda está no rally de alta, você vê hoje 3,5% de alta. Ele fez o principal indicador de transporte de cargas secas do mundo, que é o BDI, o Baltic Dry Index, chegar a valores recordes. Então, você vê que eu estou aqui desde 2020, o começo de 2020. Ele chegou em valores recordes. Se nós pegamos um mapa com um tempo um pouco mais maior no gráfico, a valores de 2008. Aqui nós estávamos no super ciclo da China. Esse valor aqui não foi só pela demanda aquecida do mercado, não. Esse valor teve a ver com uma menor oferta de navios. Uma grande parte desses navios são sucateados anualmente, há navios que acabam virando sucata, isso é normal do mercado, mas nós, desde 2019, quando houve essa mudança no percentual de enxofre e começaram as discussões de uma maneira mais intensa sobre a emissão de carbono, houve a menor quantidade de pedido de novos navios no mundo. Então, nós chegamos em 2020, 2021, com uma menor oferta de navios. Nós estávamos agora com a mesma oferta de navios de carga geral de 2008. De containers é uma situação diferente. De containers há o dobro de pedido de navios. Como comentei, as empresas de container estão lavando a égua, como nós falamos na roça, de tanto ganhar dinheiro. Mas os navios de carga geral, os navios de bulk carriers, esses estamos com a menor oferta de navios desde 2008. E a demanda ela se aqueceu muito no finalzinho de 2019, quando a China começa a retomar, no começo de 2020, ali em março, abril, que a China começa a retomar as compras, ela começa a demandar muitos desses navios e começa a ter desbalanço. O Baltic Dry Index, ele contempla 3 categorias de navios: Capesize, que transporta minério de ferro e carvão; nós temos o Panamax, que podemos dizer que transporta os grãos, soja, milho; e os navios Supramax, que são os navios menores, ali utilizado muito, por exemplo, eu freto muito navios Panamax para transporte de açúcar breakbulk, açúcar ensacado, mas são navios de carga geral, podem ser levados cargas de projeto e tudo mais. Quando houve esse desbalanço entre a oferta e a demanda, com menor oferta de navios, o BDI disparou e ele acompanhou o petróleo. Vamos colocar o petróleo aqui só para nós dar uma olhada de comparação. Você vê que ele acompanhou o movimento do petróleo. Há um spread, naturalmente, mas ele acompanhou o movimento do petróleo. Por que o BDI está caindo agora? Porque há aquela crise imobiliária na China, a China está demandando menos minério de ferro do que normalmente usaria, trocou frete de Capesize por navios menores, acabou puxando as cotações do BDI. Queda do frete, queda do BDI é uma boa notícia, mas não é. É uma boa notícia porque melhora o custo de reposição das commodities, mas é uma má notícia porque significa desaceleração econômica. Em 2008, foi graças ao BDI que deu para antever a crise que viria. Não nós, mas os grandes especialistas conseguem ver. A vantagem agora, que talvez nós estamos colocando um passo certo, é que começaram a aparecer empresas como a Windward, que ela tem tecnologia de inteligência artificial instalada nos navios, e esse software dela acaba fazendo o monitoramento de todos os indicadores do navio. Qual que é a velocidade que o navio gasta menos combustível, emite menos poluentes. Isso já está rodando, a empresa já é muito conhecida globalmente. Outra empresa é a Flat Zero, que ela tem a ambição de, já no ano que vem, conseguir transformar um pequeno navio movido a diesel 100% elétrico. E eles até usam uma frase do Elon Musk, que ele disse em 2017, que no futuro tudo será elétrico, com exceção dos foguetes. E os navios serão os próximos a sofrerem essa mudança, porque eles são mais fáceis logo após os carros. Então, possivelmente a gente veja uma onda também elétrica vindo para o transporte marítimo. Essa é uma matéria do CNBC,
por que a próxima onda elétrica, o próximo boom de baterias elétricas talvez seja o transporte de navios. O que eu quero mostrar com esses vídeos agora? Que todo um desbalanço que está acontecendo, preços altos, custo de reposição alto, tem sim grande parte da culpa no ESG, nesse bendito Acordo de Paris. Muito bem feito o Acordo de Paris, com uma meta muito ambiciosa. O problema é que a meta não está andando ao lado da evolução tecnológica. E hoje foi uma prova disso, quando o próprio Estados Unidos, que fez uma pressão tremenda aqui no Brasil, não assinou o acordo para eliminar o carvão como uma fonte de energia. China e Rússia já era esperado, afinal, se a China não usar carvão, vai usar o quê? Então, muita pressão ainda virá pela frente e a indústria do ESG realmente, só no transporte marítimo, é uma indústria trilionária. Imagine nos outros setores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Gostaria muito que esse canal crescesse e deixe o seu feedback aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Por enquanto é isso.